O presidente Jair Bolsonaro resolveu se manifestar sobre a morte de Paulo Gustavo. Há um motivo para isso, que pode não ser a emoção sincera. Eu já disse que eu venho do mundo da palavra, né? É a minha praia original. Literatura. Eu sou muito atento à escolha dos vocábulos. Vamos lá, o que o presidente falou? Bolsonaro se manifestou nas redes sociais, Reinaldo. Ele escreveu o seguinte: meus votos de pesar pelo passamento do ator e diretor Paulo Gustavo, que com seu trabalho e carisma conquistou o carinho de todo o Brasil. Que Deus o receba com alegria e conforte o coração de seus familiares e amigos, bem como de todos aqueles vitimados nessa luta contra a Covid. Olha, presidente Jair Bolsonaro, primeiro que passamento é linguagem de burocrata de funerário. Sim, a escolha das palavras é uma coisa importante. Não foi passamento, foi morte. Não foi a morte de Paulo Gustavo, são 415 mil mortos. O senhor apanhou muito nas redes sociais, tanto dos fãs do ator Paulo Gustavo, porque em boa parte ele era tudo aquilo que o senhor e sua trupe odeiam, não é isso? Gay, assumido, casado, com filhos. Mas deixemos isso de lado agora. Como foi que o senhor se manifestou das outras vezes em que morreram pessoas? Como é que é? Todo mundo morre um dia? Não sou coveiro, pô. Silenciou sobre a morte recente de um senador da República porque tinha se tornado seu adversário? Estou me referindo ao Major Olímpio. E outros tantos. Daqui a pouco nós vamos ver, faz pregação golpista abertamente porque quer que as pessoas levem uma vida normal, o que significa marcar um encontro com o vírus e com a morte? Por que dessa vez? O editorial que eu li agora há pouco, em parte, explica, né? Porque essa morte gerou uma comoção grande. O senhor percebeu isso. A barra pesou. Chocou. Acordou muita gente. Muita gente se viu no Paulo Gustavo, jovem, com grana e sem poder fazer nada. Porque a morte foi nos narcotizando. O seu governo desastroso fabricou essa situação, que não precisaríamos estar passando por isso. As coisas estavam quase que ganhando uma rotina da miséria e da tragédia. E Paulo Gustavo irrompeu neste meio. Não há lado positivo na morte dele, mas que ela não seja em vão nesse sentido. E claro, a sua turma percebeu isso. Né? Porque afinal de contas, na cabeça de vocês, tudo é uma questão, como é que é, de construir uma narrativa. Então apareceu o Jair Bolsonaro solidário. Né? Tem números para isso. Tem números para isso, Valdemar. Tem sim. Segundo o levantamento da consultoria Apesata, a morte de Paulo Gustavo teve um efeito direto na rejeição do presidente nas redes sociais. O jornal Estado de São Paulo informa que essa empresa, Reinaldo, que monitora o humor, o sentimento dos usuários no Twitter, mostra que o sentimento de tristeza nos posts que mencionam o presidente Bolsonaro aumentou 10 pontos desde ontem, terça-feira. As publicações da família Bolsonaro lamentando a perda de Paulo Gustavo para a cultura brasileira não foram vistas como genuínas.
Opositores lembraram de ocasiões em que o presidente menosprezou a doença e provocou aglomerações absolutamente desnecessárias. Provocou e provoca. Né? Quando eu questiono a sinceridade dessa manifestação a partir do vocabulário, eu não estou fazendo um chute. Não. Quando você escolhe a palavra, você escolhe também um grau de engajamento ou não com aquilo que você está dizendo. Né? Que passamento, cara. Morte de um cara de 42 anos com 2 filhos pequenos. De um cara no auge da produtividade. Culpa é sua, não da morte do Paulo Gustavo. A sua responsabilidade está neste ambiente que se criou e que nós vamos ver. Nele o Senhor insiste e reincide. Né? Voltando a fazer ameaças. Voltando a discursar contra os interesses do país. Demonstrando que não aprende nada, não esquece nada.